3 anos desde o último filme do universo de Harry Potter, do último Monstros Fantásticos, Crimes de Grindelwald, chega finalmente aos cinemas o terceiro filme da prequela de Harry Potter, Monstros Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Esperámos muito, aliás, um dos primeiros vídeos do All Media foi a crítica ao Crimes de Grindelwald. Para terem uma noção do tempo que esperámos, foi muito tempo, mas o momento chegou finalmente. O vídeo de hoje é a preparação do All Media para um novo filme do mundo mágico, em que eu vou fazer um resumozaço dos dois primeiros filmes de Monstros Fantásticos. Então, sem mais demoras, vamos lá para o resumozaço dos dois primeiros filmes de Monstros Fantásticos como preparação para Os Segredos de Dumbledore. Chegou finalmente o momento. Bora lá! Go on the rig. Running. And action. Olá a todos, eu sou o Tiago Almeida e este é o Programa Cinematográfico, um programa sobre cinema, e já foi há muito tempo que tu viste Monstros Fantásticos e onde encontrá-los quando o filme estreou em 2016. Já foi também há algum tempo que Monstros Fantásticos Os Crimes de Grindelwald estreou em 2018, jovem mancebo. Tu ainda te lembras de alguma coisa do filme? Não te preocupes, não importa se te lembras ou não, porque a minha missão hoje é justamente essa, lembrar-vos o que é que aconteceu nesses dois filmes, mais precisamente lembrar-vos de 14 coisas essenciais que tu precisas de saber antes de veres o terceiro filme de Monstros Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Eu confesso que estou muito entusiasmado e o meu entusiasmo é tanto que eu não consegui evitar ir ver o filme no sábado que passou, 2 dias depois deste ter estreado em Portugal. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o terceiro, sobre o novo filme, mas sim para fazer um resumo dos filmes anteriores para quem ainda não viu o novo filme. Lembrar-vos de 14 coisas que vocês precisam de saber antes de ver Monstros Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. Vamos começar esta lista de 14 coisas com um dos personagens mais importantes da história de Monstros Fantásticos, que é Credence Barebone. O Credence foi-nos apresentado no primeiro filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, em que nós descobrimos que ele era filho adotivo de uma mulher chamada Mary Lou Barebone, que maltratava os filhos, mas principalmente o Credence. Ele sofria abusos físicos, psicológicos e por isso desenvolveu dentro dele um Obscuros. O mesmo Obscuros libertou-se e destruiu tudo, a cidade inteira de Nova York, e o caos foi instalado. Por isto tudo, o Credence tem apenas um objetivo no segundo filme, que é descobrir a sua verdadeira identidade. E o que é que, como o Credence, os fãs descobriram no final de Crimes de Grindelwald? Não muita coisa, não é? Mas descobrimos que ele é, na verdade, o Aurelius Dumbledore. Esta foi uma revelação que levou o cinema à loucura, porque ninguém sabia da existência de um Aurelius Dumbledore, que, segundo o Grindelwald, era o irmão de Albus Dumbledore. Esta revelação é extremamente importante para o novo filme, acreditem em mim, porque ele no terceiro filme continua à procura da sua verdadeira identidade. Será que ele é realmente irmão do Albus, ou será que ele é sequer um Dumbledore? Em segundo lugar nesta lista está Ariana Dumbledore. Ariana Dumbledore é a irmã mais nova do Dumbledore, que morreu num duelo que o Dumbledore e o Grindelwald fizeram quando eram jovens, e ela morreu por um feitiço que nunca ninguém soube de que varinha saiu. Se da do Dumbledore, do próprio irmão, ou se da do Grindelwald. Mas o que nós precisamos de estar atentos neste novo filme é se a Ariana era ou não um Obscuros. Por mais que isto já pareça parte da história, não é. Sempre foi só uma teoria dos fãs e ainda precisa de ser confirmado em Monstros Fantásticos. Até porque mesmo em Harry Potter nunca soubemos muito da Ariana. Então neste terceiro filme vamos saber se de facto ela era ou não um Obscuros. Em terceiro lugar desta lista, Aberforth Dumbledore. Jovem mancebo, tu lembras-te do irmão do Dumbledore que aparece lá em Harry Potter e os Talismãs da Morte parte 2, no pub Cabeça de Javali, em que o trio fala com ele sobre o retrato da Ariana? Tu lembras-te dele com certeza. O que alguns podem não saber é que a versão jovem do Aberforth vai estar no terceiro filme e vai ser interpretado pelo Richard Coyle, e ele já apareceu nos trailers e nos pósteres. O que é importante
é lembrarmos-nos dele e da relação problemática que ele tinha com o irmão, com o Dumbledore. Isto só para vos esclarecer e vos lembrar desta questão antiga entre os dois. Em quarto lugar, este é um dos pontos mais importantes. Jovem mancebo, presta bem atenção. O pacto de sangue feito entre o Dumbledore e o Grindelwald. Mas afinal, o que é isso do pacto de sangue? Então, no Crimes de Grindelwald há uma cena que explica como é que eles fizeram o pacto de sangue e o que é que este implica, que é a cena do espelho do desejo. Basicamente, as implicações do pacto são: o Dumbledore não pode atacar o Grindelwald e vice-versa. Neste terceiro filme nós vamos ver o Dumbledore a tentar destruir o pacto, como é lógico, porque mais cedo ou mais tarde ele e o Grindelwald têm de se confrontar. Em quinto lugar nesta lista temos Queenie mudou de lado no final do segundo filme. O segundo filme passa-se em 1927 e este terceiro filme passa-se em 1932. Passaram-se muitos anos desde o segundo, mas apesar disso, neste novo filme ainda vamos ver a Queenie do lado do Grindelwald. Tiago, espera aí, eu lembro-me dessa moçoila tão risonha, divertida, ria-se de tudo no primeiro filme. Pois é a mesma Queenie, mas ela só foi para o lado do Grindelwald porque ele prometeu-lhe um mundo livre onde podemos amar livremente, onde ela se poderia casar com muggles. Mas então esta é mais uma questão que o terceiro filme vai abordar e então, jovem mancebo, não estranhes se vires lá uma mulher parecida com a Queenie à beira do Grindelwald. É a mesma personagem. Agora em sexto lugar, uma das partes mais complexas da história, Yusuf Kama. O Yusuf Kama é um feiticeiro africano cuja história nos foi contada no final de Crimes de Grindelwald através de vários flashbacks e, agora que ninguém nos ouve, ninguém entendeu nada. Mas eu vou resumir tudo de forma muito breve. Então, o Yusuf Kama fez um juramento inquebrável que lhe atribuía a missão de matar o Credence, porque ele achava que o Credence era o Corvus Lestrange, o irmão perdido da Leta. E havia até uma profecia sobre isso que estava no livro As Previsões de Tycho de Donas, que falava sobre a relação entre ele, a Leta e o Credence, que eles achavam que era o Corvus. Era uma complicação familiar e aquela cena parecia mais uma emissão do Linha Aberta da SIC do que propriamente um filme de Harry Potter. Porque se o Credence fosse de facto o Corvus Lestrange, então o pai do Credence teria feito mal à mãe do Yusuf, teria forçado a casar-se com ele através da maldição Impérios. Jovem mancebo, isso não se faz, meu caro. É por isso que o Yusuf Kama tem uma história, um passado super complexo e é preciso lembrarmos-nos disso, não só no terceiro filme, mas até mesmo no futuro de Monstros Fantásticos. Em sétimo lugar temos uma das personagens que promete ser das melhores, que é Eulalie Hicks. Eulalie Hicks foi-nos apresentada em Crimes de Grindelwald numa participação muito curta em que o Nicolas Flamel abre um livro de contactos internacionais de feiticeiros do Dumbledore, uma espécie de zoom do mundo mágico, e o Flamel fala então com a Eulalie Hicks que o encoraja a ir lutar ao cemitério de Père Lachaise contra o Grindelwald. É uma participação muito curta, mas só para vos esclarecer, Eulalie Hicks é uma professora de encantamentos na escola norte-americana de Ilvermorny. Voltando ao tópico principal, Eulalie Hicks neste filme vai aparecer muito mais e vai ajudar o Dumbledore a lutar contra o Grindelwald, como o trailer já nos mostrou. Além de Eulalie Hicks, temos também a Bunty, que é a assistente indispensável do Newt, que nos foi apresentada em Crimes de Grindelwald e, além de continuar a ajudar o Newt a cuidar das criaturas, ela também vai fazer parte da equipa que vai lutar contra o Grindelwald neste novo filme. Em oitavo lugar, não nos podemos esquecer do Obscuros. O Obscuros em geral. Eu já falei aqui do Credence e da Ariana, mas para veres os segredos de Dumbledore, jovem mancebo, tens de te lembrar do que é um Obscuros. Então, um Obscuros é um poder que é desenvolvido dentro de um feiticeiro ou feiticeira que é obrigado a suprimir a sua magia e que, por abusos físicos ou psicológicos, não consegue voltar a fazer magia. E porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque o Obscuros neste novo filme continua dentro do Credence e a verdade é que o rapaz à frente está todo escabacado. Pelo que o trailer nos mostrou, e eu acredito que a situação do Obscuros dentro do Credence está cada vez pior. Em nono lugar, a Fênix. A Fênix que nós ainda não sabemos se é ou não a Fawkes.
No final do segundo filme, Crimes de Grindelwald, apareceu uma Fênix para encontrar o Aurelius Dumbledore e é assim até que eles fazem a grande revelação da identidade do Credence. A Fênix procurou o Credence no final do segundo filme e também já apareceu no trailer do terceiro filme. Por isso está claro que aquela Fênix que apareceu no final de Crimes de Grindelwald é muito importante para provar que o Credence é de facto um Dumbledore. Em 10º lugar desta lista, não nos podemos esquecer de que o Grindelwald consegue ver o futuro. Ele faz isso pela primeira vez no Crimes de Grindelwald, quando ele mostra aos seus seguidores mais próximos, à sua equipa, o que vai acontecer ao Credence, e mais tarde ele mostra aquela previsão da Segunda Guerra Mundial no discurso que ele faz no final do filme. E utiliza até isso para justificar uma guerra contra os Muggles. Então não nos podemos esquecer que o Grindelwald tem essa habilidade e isso vai ser muito importante para o terceiro filme. Em 11º lugar, falando ainda do Grindelwald, jovem mancebo, não te espantes, porque há pessoas que podem estar mais dentro das notícias divulgadas do que outras e podem se assustar, mas vale a pena lembrar que o ator que interpretou o Grindelwald no primeiro e no segundo filme, que é o Johnny Depp, já não vai voltar para o papel agora no terceiro filme porque foi substituído pelo Mads Mikkelsen. O Mads Mikkelsen é quem vai interpretar o Grindelwald tanto no terceiro como nos próximos filmes, se tudo correr bem, e ele já apareceu também como o Grindelwald nos trailers e nos posters. Temos de deixar isto claro porque a versão do Grindelwald do Mads Mikkelsen é totalmente diferente da do Johnny Depp, como já deu para ver pelos trailers, e para que ninguém se confunda, convém lembrar de que o personagem é o mesmo, o ator é que foi substituído. Em 12º lugar, temos de destacar o Elephant Not in the Room, que é Tina Goldstein. Afinal, onde é que a rapariga anda? Apesar dela ter aparecido em vários anúncios do filme, a participação dela no terceiro filme vai ser curta. E porquê é que isso vai ser assim? Ainda não sabemos, quer dizer, eu já sei, mas não posso dizer. Mas basicamente, jovem mancebo, tens de lembrar que a Tina, por causa dos acontecimentos do segundo filme, foi promovida a chefe do departamento dos Aurores do MACUSA. O MACUSA, que é o Ministério da Magia dos Estados Unidos, que nós vemos lá no primeiro filme. E se o Dumbledore forma uma equipa para lutar contra o Grindelwald, tem de ter consciência de que a Tina trabalha e tem um cargo alto no MACUSA. E não sei se colocá-la na equipa faria muito sentido, pelo menos para já. Em 13º lugar, e caminhando também para o final da nossa lista, não nos podemos esquecer de um dos personagens mais carismáticos e mais famosos de Monstros Fantásticos, que é Jacob Kowalski. Foi-nos apresentado em 2016 pela primeira vez, no primeiro filme, e desde que apareceu pela primeira vez espalhou o encanto em todos os fãs, porque é assim, eu não conheço ninguém que goste de Harry Potter e não goste do Jacob. Basicamente o que nós não nos podemos esquecer em relação ao Sr. Kowalski é que ele sempre gostou da Queenie, mas no final do segundo filme, como já foi referido neste vídeo, ela mudou de lado e por isso eles separaram-se. Por causa disto, o Jacob terá de lidar com o facto de já não poder ver a Queenie e terá de lidar com estas emoções todas enquanto ajuda o Dumbledore a lutar contra o Grindelwald, fazendo parte da equipa que o mesmo formou. E isto é incrível, um Muggle a ajudar o Dumbledore enquanto encanta o pessoal. Jacob Kowalski, ele sabe que venceu. Em 14º e último lugar da nossa lista, não podemos deixar de destacar algo que para algumas pessoas é óbvio, para mim também, mas como eu já referi anteriormente, nem toda a gente está a par das informações que saem das notícias, então eu também tenho de te lembrar disto, jovem mancebo. Monstros Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore, passa-se em 1932. Já o segundo filme, Monstros Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, passa-se em 1927, um ano depois do primeiro Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, que se passa em 1926. Então, ao contrário do último filme, não esperem uma abertura que se passe pouco tempo depois do final de Crimes de Grindelwald, já que este novo filme, Os Segredos de Dumbledore, passa 5 anos depois do último filme. E porquê que é assim? Porque Monstros Fantásticos terá 5 filmes no total e o último passar-se-á em 1945, que é quando o Grindelwald é derrotado pelo Dumbledore, na cronologia de Harry Potter. Então eles, a partir deste terceiro filme, está claro que farão muitos saltos no tempo. Eu sei que muita gente já sabia disto, mas não perdemos nada em relembrar, por mais óbvio que seja. Caros geeks,
eu fico por aqui. Estas foram as 14 coisas que tu, jovem mancebo, precisas de saber antes de veres Monstros Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, que já estreou em Portugal no dia 7 de Abril e estreou ontem, dia 14, nos Estados Unidos e no Brasil. Caso tenhas gostado, jovem mancebo, já sabes o que é que tens de fazer. Deixa o teu like aqui em baixo e subscreve o canal para não perderes nada. Segue o Almídia nas redes sociais, todos os links estão na descrição e então nós vemo-nos no próximo episódio do programa cinematográfico com muitas novidades, mas principalmente muito conteúdo. Tchau!